Então, na aula passada, nós trabalhamos, né, terminamos a discussão da conexão de spin. Então, na aula passada, basicamente, o que a gente mostrou foi que se a gente trabalha com a gravitação na forma de Einstein-Hilbert, né, forma tradicional da gravitação, então a gente sabe que daqui, né, a gente ganha uma informação sobre a torção. Então, a equação de movimento, né, tirada para a conexão de spin a partir desse Lagrangiano aqui, nos dá uma contribuição, nos dá a torção e, claro, do setor de matéria. Então, com isso aqui na aula passada, a gente mostrou que Einstein-Hilbert acoplado com Fermi, né? Aqui a gente colocou o acoplamento com Fermi. Então a gente trabalhou a equação de torção, a equação da conexão de spin. Então a equação da conexão de spin, ela nos dá uma informação. Na verdade, a gente consegue reduzir, né, transformar a equação da conexão de spin numa equação para torção. E aí a gente mostrou que a torção fica dada pelos condensados fermiônicos, né? Na forma do psi barrado, né? E basicamente, o que a gente teve, né, foi algo do tipo psi barrado. A gente tínhamos aqui a matriz gama AB, a gente mostrou que grandezas, que a gente chama de bilinear fermiônico, a gente precisava dos férmions para levantar a torção. Se não houver, na gravitação de Einstein-Hilbert pura, então, sem a presença de matéria, a torção é zero. A torção é zero, então a gente sabe que a conexão de spin deixa de ser um grau de liberdade independente e a gente reduz tudo ao formalismo métrico. Quer dizer, a gravitação se torna meramente métrica, né? Mas o que a gente, então, está levantando é que ficou claro já que a torção depende de Fermi. Obviamente, tudo isso é verdadeiro se a gente está no setor de gravitação com Einstein-Hilbert. Porque no Einstein-Hilbert a gente sabe que nós não temos derivadas segundas da conexão de spin. Então a conexão de spin ela aparece de uma forma basicamente algébrica. A gente consegue isolar uma conexão, uma equação para a conexão de spin que não tem caráter propagatório, não tem um derivada segunda, nós não temos um problema de Cauchy para a conexão de spin. Então, a conexão de spin ela não é propagante. Ela não é propagante e isso então fixa a torção. A torção não é dinâmica, a torção fica fixada pela matéria. Então, essa que passa a ser, né, uma interação de contato. Só para a gente ter uma ideia, né, se a gente voltar. Então, como a gente fixou, né? Vocês lembram isso aqui vai estar amanhã, não, na próxima aula, que vai ser a aula de supergravidade que eu der na outra sexta-feira, isso vai ficar mais evidente também. Mas vocês estão lembrados do seguinte, quando nós trabalhamos a equação, né, na formulação, né, na formulação local, né, no cálculo local de carga para gravitação, a gente conseguiu mostrar que a conexão de spin em geral, como um grau de liberdade independente, ela tem uma parte canônica, que é a conexão de spin, que depende aqui, basicamente da Filbin, do inverso da Filbin e de derivadas da Filbin. Essa parte aqui é fixada completamente pela métrica. Então, aqui não tem grau de liberdade independente, está tudo na Filbin. Porém, aparecia aquele termo aqui nosso, que era o termo de contorção, que era aqui que dava a independência da conexão de spin. Essa parte aqui que tornava a conexão de spin um grau de liberdade independente. E essa contorção aqui, ela, na verdade, vocês viram que ela era a combinação linear da torção. Ela era torção mais torção. Eram três termos na torção. Basicamente, a contorção é uma combinação linear de termos na torção. E a contorção, na verdade, é basicamente a torção. A menos de permutações dos índices. Então, a gente observa que a conexão de spin tem essa dependência. Claro, no caso presente, se isso aqui são os férmions, então está tudo claro que quem conhece os férmions, quem conhece a dinâmica dos férmions e conhece a dinâmica da métrica,
conhece automaticamente a dinâmica da conexão de espinho. Então está tudo fixado pela matéria, se houver a matéria fermiônica, e pelo próprio setor médio. Essa equação é uma equação estrutural. Ela é uma equação, a relação entre a conexão de espinho, a métrica e a contorção, ela não tem nenhum problema dinâmico, não depende de Lagrangiano, não depende de ação. O que depende da ação do Lagrangiano é como a torção fica arrumada pela matéria. Isso aqui sim, isso aqui foi um princípio variacional, foram as equações de campo para conexão de espinho. Mas isso aqui não, isso aqui basicamente, a equação que nós usamos aqui, foi basicamente essa informação aqui, que a torção do field strength associado ao campo de gauge, que é o campo de gauge dos difromorfismos locais, né? Aqui a torção está legal. Vou botar aqui então a torção, deixa eu botar aqui de uma forma melhor, já assim. Deixa assim. A gente vai botar todos os índices igual. Bom, então está aqui. Então foi essa equação que nós resolvemos. Nós pegamos essa equação, abrimos essa equação, tínhamos uma equação tensorial para conexão do espinho, trabalhamos essa equação, fizemos 3 permutações nessa equação e conseguimos resolver algebricamente essa equação, o ômega que está incluído aqui dentro, em função da contorção. Então essa equação é uma equação estrutural. É como se fosse uma identidade de Bianchi. Né? Ela independe da formulação lagrangiana. Ela depende apenas da própria simetria. Quer dizer, é o field strength desse campo aqui, com essa derivada por variante de Lorentz local. Então isso é uma questão intrínseca, independente do modelo que eu estou propondo para a gravitação. Então, ficou isso aqui. Mas aí a gente observa, se a gente volta na equação de Einstein-Cartan, vamos voltar, como esse campo aqui, nesse caso, né, a gente fixou esse objeto aqui em função da métrica e da torção, vamos voltar lá na ação. A ação ela tem o E, tem, aqui vou colocar aqui o E, A, D, e aqui a gente tem R, I, A, B. Então isso aqui para nós, só que vamos escrever isso aqui na frente, então isso aqui para nós é. Aqui ficou. Então isso aqui é o field strength do Lorentz local. DMI, ômega I, A, D. DMI, ômega I, então isso aqui é o calação. Mas agora, como esse campo aqui, ele não tem dinâmica, ele é fixado, vocês vão observar que se eu posso então chegar nessa ação, substituir todos os ômegas pela expressão que eu tenho nele, fixado em termos da métrica e da torção, ou da contorção, que agora eu conheço, que agora eu sei que a torção é bilinear fermiônica. Então esse termo aqui agora, para mim, está conhecido, esse termo aqui é mais, quer dizer, do tipo, né? É do tipo se barrado gama, vou botar só assim, estruturalmente, matrizes gama, que a gente já tinha visto na aula passada, que a gente pode expressar isso aqui em função da matriz gama completamente simetrizada, de algo do tipo gama A, B, C, e de métrica, né? Eta AB, gama C, C. Então, no fundo, eu posso escrever isso aqui em função de matrizes gama. Pode ser uma matriz gama com 3 índices, né? Ou pode ser que, na verdade, isso aqui também a gente escreve desse modo, né? Isso aqui é epsilon, I, epsilon, A, C, D, gama 5, gama 3. Ou seja, esse bilinear aqui, né? Ele pode, esse conjunto aqui pode ser escrito em função só de gamas, como está aqui. Então, basicamente, isso que eu estou dizendo aqui. A gente vai ter aqui na conexão do spin esse tipo de termo. E aí, quando eu substituir isso aqui,
eu vou ter, basicamente, o que vai ser importante é que eu vou gerar aqui termos que vão ser C barrado, gama, psi ao quadrado. Então, ao substituir, porque isso eu posso fazer, porque já que a equação de campo da Filbach, já que a conexão do spin ela está fixada desse modo aqui, eu posso resubstituir a conexão do spin por essa expressão aqui. Claro, aqui eu vou ter derivada de ômega, mas quando eu tiver derivada do ômega, aqui eu tenho derivada do E. Então esse termo aqui agora, esse termo aqui que tem derivadas, ele vai me dar derivada segunda da métrica, da Filbach, da métrica. Então, ele vai começar agora, daí vai sair a propagação da métrica. Porque se vocês olharem também, se vocês lembrarem da aula passada, né? Aqui nós não temos também derivado, esse termo está aqui, ó. Esse termo aqui ele é determinante da Filbach, inversa da Filbach e derivada do ômega. Não tem derivada da métrica. Então a métrica também está sem propagação. Só que, pela equação da Filbach, da conexão de spin, perdão, ao reinserir a conexão de spin nessa expressão aqui, eu posso fazer isso porque isso é uma equação algébrica, portanto não se propaga. Então, quando eu inserir o ômega aqui, eu vou começar a produzir derivadas seguintes do ela. Então, aí nesse momento, eu tenho a propagação da métrica e vou ter esses chamados termos de contato. O papel da torção é gerar interações quárticas fermiônicas. Então, as interações quárticas fermiônicas, numa teoria de gravitação, quando a gente tem termos acoplados com a gravitação, é comum aparecerem esses termos aqui, que são termos de interação de contato, interação de quatro termos. Vamos ver na próxima aula da supergravidade que a supergravidade é recheada desses termos aqui. Esses termos aqui, eles aparecem depois que nós eliminamos a informação de que a torção foi fixada pelos bilineares. Então é natural aparecerem esses termos aí, mas eles aparecem depois que eu tiro a torção. Enquanto a torção estiver presente, eu não vejo isso. A conexão de spin, tanto escrito desse modo, eu não vou ver isso. Mas quando eu elimino a conexão de spin por essa equação, é que eu vejo os termos quárticos fermiônicos aparecer. Então, esse resultado aí é importante, né, quando a gente está falando de férmio. A questão que nós estamos colocando, então está claro, esse férmio aqui. Outra coisa, se esse férmio aqui for férmio de Majorana, isso é uma coisa importante. Para os férmios de Majorana, essas combinações aqui são zero. A gente sabe que para um férmio de Majorana, sempre que nós tivermos um objeto desse tipo, psi barrado, gama, min, psi, é identicamente zero para férmios de Majorana. Isso vai ser importante depois para nós, quando a gente falar do neutrino, né? Então, esse termo aqui não. Esse termo aqui sobrevive para férmios de Majorana. Então, a gente vai ter um espaço mais reduzido de interações quárticas quando a gente falar de férmios de Majorana ou de neutrino. Quer dizer, para o modelo padrão, isso aqui que é fundamental, porque isso aqui é a parte axial. Então, para o modelo padrão, o que a gente observa, né, o que vai ser importante é que a torção, né, se a gente trabalhou na aula passada, eu expliquei para vocês, a gente tira o prazo da torção, elimina, né, tira realmente a equação da torção, o que a gente observa é que a torção da gravitação, quando ela se acopla com o modelo padrão, ela se acopla com os férmios espirais. E como a gente tinha decomposto, você vai lembrar de 3 aulas anteriores, né? Quando nós pegamos um tensor que tinha essa estrutura aqui, né? TABC, um objeto que seja antissimétrico em 2 índices, né? Que é o caso da torção, ele é antissimétrico em 2 índices e tem um índice aqui, né? Mini C. Só que agora eu estou referindo tudo a índices locais, a índices de Freire. Então, se eu pegar um objeto que seja antissimétrico nesses 2 índices aqui, nós vimos que esse objeto aqui podia ser escrito, eu não lembro se eu coloquei algo desse tipo, mas eu acho que eu chamei isso de um tensor TABC, vou botar isso aqui embaixo, tá? Algo desse tipo, era um tensor que tinha, e depois a gente colocava aqui um vetor, quer dizer, tinha uma estrutura desse tipo, delta, θ AB, delta AC, aqui um vetor, sei lá, VD, menos zeta AB, o vetor BC, e depois nós tínhamos um termo aqui que era I, epsilon, A, B, C, D, e um vetor aqui que eu posso chamar de W, D. Então a gente viu que, a gente fez uma análise, né, segundo as representações evolutivas do grupo de Lorentz, de um tensor de rango 2 antissimétrico aqui,
difícil aqui nesse livro. Então, esse tensor aqui pode ser quebrado nessas três representações do grupo eólico, onde esse objeto aqui, ele tem essas características, ele tem traço zero, PABA é igual a zero, e epsilon ABC, PABC é igual a zero. Então, esse objeto aqui, com essas propriedades, fica nessa representação, isso aqui é um vetor e isso aqui é um pseudo-vetor. Então, a torção pode ser quebrada desse modo. Da aula anterior, vocês podem mostrar que, ao decompor, quando a gente tira a torção em função dos bilineares fermiônicos e aplica essa decomposição, esse termo aqui desaparece e esse termo aqui desaparece. Quem sobra? A torção, quando esse termo que está aqui, ó, é justamente isso. Esse termo que está aqui é o psi barrado, gama 5, gama D. Então, esse termo aqui é o termo quiral. Então, os termos do modelo padrão, a torção, é essa componente da torção que vai alcançar os termos do modelo padrão. Porque se a gente tiver um background de gravitação e jogar ali os quarks e os leptons do modelo padrão, os quarks e os leptons do modelo padrão, antes da quebra espontânea de simetria, eles são todos objetos quirais. Então, esses termos aqui, eles vão se acoplar exatamente, eles vão excitar essa componente da torção. Eles não excitam essa componente, nem essa componente. Então, essa é a parte da torção que se acopla com o modelo padrão. Então, essa parte é importante. E essa corrente aqui é justamente a corrente pseudo-vetorial. Então, vou estar guardando essas informações aqui para mais depois. Bom, então, na aula passada, nós terminamos deixando a seguinte situação. Em geral, a sabedoria popular de qualquer livro diz aí o seguinte: para você ter torção, a torção só não é zero se houver férmions. Sem férmions, a torção é zero. Mas essa declaração, ela deveria ser acompanhada de uma observação que não é indiferente. Seria, sem férmions, com bósons, a torção é zero se a dinâmica dos bósons não apresentar derivadas superiores. Se nós tivermos uma dinâmica com derivadas superiores, que é o que está interessando a nós aqui, por exemplo, termos escalares desse tipo aqui, algum termo com derivada superior, ou mesmo no caso do setor de máximo, se pegar um termo desse tipo, vamos dizer, dmi, f mini, d kappa, f kappa mi. Isso aqui é um termo, derivada superior no setor eletromagnético. Esse termo aqui, por exemplo, ele tem derivadas quárticas. Então, a questão é, esse termo ele vai alterar a torção? Nós já vimos o seguinte, qual é a conexão que nós estamos tentando fazer desde o início? Lá no início do curso, nós vimos que termos bosônicos, com derivadas superiores, termos mesmo escalares, com derivadas superiores, eles acabam tendo uma contribuição para o tensor de spin. Então, o tensor de spin, ele percebe uma componente, tipo spin, que vem de derivadas superiores. E a gente sabe que o spin se acopla com a conexão de spin, o papel de tensor. Esse campo de gauge aqui, que é justamente o campo de gauge do Lorentz local, ele vai se acoplar exatamente com a corrente de Noether, que é conservada quando a gente tem invariância sobre transformações de Lorentz, que é essa corrente aqui. Então, a corrente de spin, como um bom campo, como uma boa corrente conservada, ela vai se acoplar com o campo de gauge da simetria local associada a ela, Jmi, a mi. Então, está aqui, é a interação de Young-Mills. Então, isso independente do spin. No caso do spin 1, você tinha notado que a corrente de spin era uma mi, F mini, basicamente F mini. Então, se você tivesse um outro mi contraste, você não sairia do nome da mini a b. Se eu tivesse um outro? Não, de qualquer maneira eu preciso. Não Mas se preciso. você tivesse uma Lagrangiana, você tem a mi vezes F mini. Essa aqui mais ou menos é o F mini. Aqui, A mi? Vezes o F mini. Isso aí que era em linguagem com sigma, certo? Do espinorial. Então, para ter um termo na Lagrangiana que fosse termo de spin,
se tivesse um outro ANI, de alguma maneira que você introduzir um É um ANI, campo vetorial. isso, se tivesse isso aí fosse invariante de Gauge, você estaria com o termo de spin na tua lagrangiana. Certo. Sem precisar botar ômega mini a V. Isso, na versão global. Mas se você faz a versão local, quando você vai fazer a versão, aquilo ali é a versão global. Você está pensando na invariância de Lorentz tomada globalmente. Mas se você faz a invariância de Lorentz ficar local, você de qualquer maneira vai ter que introduzir Global que a invariância. Porque quando você escreve esse termo aqui, diz que o tensor de spin já está presente aí sem a conexão de spin, é que você está falando de invariância de Lorentz global. Que a gente falou aqui o tempo todo, que quando você vai escrever o setor gravitacional, você faz a invariância de Lorentz local e a invariância geral. Sim. Você teria o Gilbert, esse tipo. Tudo bem. Mas você tem você faz agora, se você fizer a invariância de Lorentz local, você vai precisar, de qualquer maneira, vai aparecer o acoplamento. Isso aqui não vai deixar de aparecer nunca, desde que a invariância de Lorentz seja local. Mesmo que aquele termo esteja presente no lagrangiano, quando a simetria de Lorentz ainda é global, mas se você faz a simetria de Lorentz ficar local, o que eu estou dizendo é esse. Não é que você pesca a corrente conservada pelo campo de Gauge daquela corrente, porque se você quiser pegar uma corrente conservada, o teorema de Noether tem duas maneiras. Você pega o teorema de Noether clássico, lá no lagrangiano, formalismo canônico, se a simetria é global. Mas você pode simular o teorema de Noether fazendo o seguinte: eu não vou usar o procedimento de Noether, de DL, DDLI, vou fazer o seguinte: eu quero tirar a corrente de Noether de uma forma mais, vamos dizer assim, mais física, talvez. Em vez de olhar direto a invariância, o que eu faço? Eu acoplo, eu pego a simetria daquela corrente, torno aquela simetria local. Quando eu torno aquela simetria local, eu automaticamente introduzo o campo de Gauge. Aí o campo de Gauge, disso que ele aparece, ele automaticamente se acopla com aquela corrente. Então você pode tirar a corrente local, você pode tirar a corrente de spin, mesmo que você não queira a invariância de Lorentz local, você usa ela como um artifício. Você faz a simetria ficar local, tira a corrente conservada pela equação de Young-Mills, o que a gente sabe é isso aqui, que dmi, Para você transformar no local, você já tem que botar os Gilbert. Se eu quiser fazer ficar local, tem. Tem que botar Gilbert. Se eu quiser fazer uma teoria sem Gilbert, eu estou perdendo o voto da Pina, eu estou perdendo alguma coisa, ou você está botando uma S. Se você botar sem Gilbert, você está botando errado, claro. Se você botar sem Gilbert, você não tem como. Porque o que é fundamental, quer dizer, não é colocar Gilbert, o que é fundamental é fazer a simetria de Lorentz ficar local. Mas para a simetria de Lorentz ficar local, aí você, como o grupo de transformação de simetria está ligado ao espaço-tempo, porque se você tem uma simetria de Young-Mills qualquer, você faz a simetria ficar local, você não precisa de Gilbert em nada, sabe? O teu espaço-tempo não sabe de nada. Mas quando você faz a simetria de Lorentz ficar local, essa simetria de Lorentz local, devido a ela estar acontecendo no espaço tangente ao teu espaço-tempo, você liga isso com o espaço-tempo. Aí você tem que colocar Gilbert. Mas quando você tem uma QCD, uma QD, você não está trabalhando com Gilbert. Não, nem precisa pensar. Eu só pergunto o seguinte: se você estivesse nesse espírito daquele, e você botasse aquele, a minha feminina Beni. Eu estou trabalhando com esse espírito, mas claro que não tem mais ninguém. Mas daí eu estou querendo ver a presença do spin. Então eu estou vendo uma presença do spin ali dessa maneira. Sim. Só isso que eu estou falando. Entendi. Você pode já ver a presença do spin ali. Agora, se você... Daí ganha o voto do Sodira? Ganha porque é simétrico. Porque respeita a simetria de Gauge. E José, só uma pergunta curiosa. Quando você tem teorema de Noether, tem três equações nessa deriva. Teorema de Noether local? O teorema de Noether, quando você faz o DL, dessas três equações, qual é a mais importante? É a segunda, a primeira ou a terceira? Eu diria o seguinte: quando você tem que pensar a Constituição. A pergunta veio fora da... Não, só para o pessoal poder se localizar. Agora está falando o seguinte: suponhamos que a gente tem uma simetria de Gauge, uma simetria primeiro global. Então eu tenho um campo de matéria, como se fosse um delta φ, que é I, vamos dizer, o parâmetro de Gauge seja alfa, abeliana mesmo, também sendo uma abeliana, simetria de alfa φ, uma variação de fase infinitesimal desse campo. Então a simetria é global. Então a gente sabe,
vai fazer o teorema, a gente tem que age em variância do Lagrangiano, então a gente vai dl, dv, né? Aí tira a corrente de Neder, sai para nós isso aqui, né? dl, aí vai sabendo que tem isso aqui, nessa variação, a gente, o ΔL pode sempre ser escrito dessa forma. L, e ΔΦ. ΔΦ é I alfa φ. Claro, mais complexo conjugado não importa, mas isso aqui basicamente é a estrutura da corrente de Neder. E aí esse parâmetro aqui é global, se ele é global, ele sai daqui, fica aqui. E se eu quero invariância do Lagrangiano, isso aqui é zero. E aí eu tiro que isso aqui é zero, portanto essa corrente aqui é conservada. Dá certo? Então, parâmetro global. Se agora o meu parâmetro fica local, essa transformação agora não é mais global, mas é local, nós sabemos que precisamos introduzir também um campo de Gauss. Introduzir a derivada covariante, a gente introduz a derivada covariante, introduz o campo de Gauss. E a variação, né, do campo de Gauss, agora a simetria ficou local. E aí eu quero reaplicar o teorema. Esse conceito local é diferente desse conceito local que você está usando com um Gilbert. Isso, esse aqui é o local do grupo interno. Não tem nada a ver com o espaço interno. Aí se eu agora rederivo o teorema de Neder na forma local, então nós temos ΔL, vai ser tudo igual. dl, vou botar aqui rapidinho só para não perder aqui. dl, dφ, delta de dφ, dmi de delta φ. Mais dl, dφ, delta φ. Agora, mais dl, dmi é mi, delta, dl, dmi delta, mais, então agora fazendo o teorema de Neder na forma local. dl, dmi, delta mi. Aí todo mundo já sabe, tá? Coisa mais antiga. Usa as equações de Euler-Lagrange. Isso aqui é dmi de dl de dφ. Então, esse termo aqui, devido às equações de Euler-Lagrange serem usadas aqui, esses dois termos se fundem em um só. É isso aqui. Então, deixa eu lá, professor. E aí, a mesma coisa que vou usar as equações de Euler-Lagrange aqui, dl, dmi, de dl, dmi, então isso aqui é dmi do dl, dmi a mi. Então, vamos usar aqui as equações de Euler-Lagrange, aí esses dois termos, exatamente como o outro, vão se fundir nesse termo aqui. Mais um dmi, dmi, delta mi. Então, isso aqui é o teorema de Neder na forma local. Não estou colocando aqui o complexo conjugado, porque para ter invariância de fase, esse campo tem que ser complexo. Se ele é complexo, tem uma parte toda que é com tudo estático. Eu não vou colocar. Essa parte aqui é real, mas essa parte aqui não. Então, está supondo que tem a soma desse cara aqui mais o seu conjugado complexo. Então, estou colocando. Tem uma simetria e dois campos. Isso, tem uma simetria, tem o campo de matéria e o campo de Gauss. A simetria agora é local. Não quero usar o teorema de Neder na forma local. Geralmente a gente estuda ele na forma global, tira a corrente conservada. Vamos tentar fazer ele agora na forma local. Eu quero que esse Lagrangiano continue sendo invariante. Eu quero que isso aqui agora também seja zero, como no caso anterior. Agora, no caso, isso aqui é I alfa, φ. Isso aqui é DI alfa. Só que agora o alfa é constante. Então antes eu podia trazer esse alfa aqui para fora, não tinha nada daquilo ali, trazia esse alfa para fora e dizia que isso era a lista da corrente conservada. Agora não. Para que isso aqui seja zero, tem que abrir essa expressão. Então eu vou abrir essa expressão para ter três contribuições. Essa derivada atua aqui, deixa isso aqui livre. Depois essa derivada atua nessa derivada, no alfa. Deixa-se livre. E depois essa derivada passa para cá, deixa-se livre, deixa-se livre. Então, desse termo aqui vai sair um termo em alfa e um termo que tem a derivada do parâmetro da transformação de Gauss. Desse termo aqui, essa derivada pode atuar aqui, ou essa derivada depois pode atuar aqui. Então, desse termo aqui vão aparecer dois termos também. Um termo que tem derivada em alfa, que já está presente aqui também, quando essa derivada bater aqui, e quando essa derivada bater no segundo termo, vai produzir um termo dmi alfa. Então, essa equação do lado direito, ela tem três categorias de termos. Um termo que só depende de alfa.
termo que só depende de alfa é esse aqui. É DL, DDMI, Φ, I, Φ, menos DL, DDMI, Φ estar, I, Φ estar, vezes alfa. Então, a componente em alfa, ela vai estar ligada a esse termo. Depois tem um termo que tem a derivada em alfa. Quando tem a derivada em alfa, vai sair daqui, vai trazer isso para cá, e vai ter esse termo aqui, e vai ter essa derivada atuando aqui. E depois temos um terceiro termo, que é esse termo aqui, que é único e exclusivamente presente aqui. Esse último termo, que vem no teorema de Navier. Então eu tenho três, quer dizer, essa minha equação vai ser zero. Eu vou ter aqui uma expressão em alfa, vou ter aqui uma expressão mi, dmi alfa, e eu vou ter aqui uma expressão que vai fatorar isso aqui, que vai ser essa expressão aqui, dl, dmi, ani, dmi alfa. Então, o meu teorema de Navier, eu estou querendo chegar lá porque eu olho aqui essa pergunta, né? Então, para quem eu perguntou, qual termo é mais importante no teorema de Navier local? Então, eu estou primeiro mostrando para vocês porque o teorema de Navier local ele adquire mais termos do que o teorema de Navier global. O teorema de Navier global é esse aqui, o alfa é constante, ele sai da derivada, não tem mais nada disso. Não tem nem campo de gauge para poder ter isso. Então, eu tenho três termos. Como o alfa é um parâmetro completamente arbitrário, eu tenho três igualdades aí. Alfa, dmi alfa e ddmi alfa são todos independentes. Então, a primeira coisa é esse coeficiente C0. O que significa esse coeficiente C0? É esse termo aqui. E o coeficiente desse alfa é essa equação aqui. dmi, dl, ddmi, i vezes φ, eu não estou colocando i, menos dl, ddmi, φ está, vezes φ está. Isso igual a zero. Então, eu tenho uma corrente conservada. Segundo termo, é esse termo aqui. Esse termo aqui também Esse primeiro termo tem que ter uma carga, né? Isso. Vamos lá, vamos chegar lá. Cada termo, vamos analisar o que você pediu, cada termo. Vamos pegar agora o termo, qual é o termo que fatora o dmi alfa? É esse termo aqui. Então, na frente do dmi alfa, nós vamos ter L, dmi φ vezes i φ, vou botar aqui, i vezes φ, que é esse termo aqui, né? Essa derivada vai bater aqui no alfa, então vai deixar isso e isso aqui tudo livre. Depois vai ter o termo que está menos L, dmi φ está, i φ está. Então isso aqui é o coeficiente do alfa, isso aqui é o coeficiente do dmi alfa. É a informação que a gente tira da derivada do alfa. E depois tem esse termo aqui, que é dmi dmi ali. Então isso é igual a zero. É esse termo que está aqui. Eu me inseri o dia aqui para o contrário. Dmi, né? Esse termo aqui é dmi, assim, dmi, sim, é uma proximidade. Dmi, e depois o terceiro termo, é esse termo aqui, que é o termo proporcional a dmi alfa. O termo da derivada segunda. O termo da derivada segunda é isso aqui. Ele dá para nós dl, dmi igual a i vezes dmi alfa igual a zero. Aqui tem que ter só um cuidadinho. Então é o seguinte, essa expressão aqui, esse termo aqui é simétrico em alfa beta. Mas esse objeto aqui é um tensor de rank 2. Um tensor de rank 2 tem parte simétrica e tem parte antissimétrica. Quer dizer, quando essa expressão aqui está contraída com esse cara aqui, eu perco toda a referência para a parte antissimétrica, porque a parte antissimétrica desse tensor contraída com esse tensor que é simétrico é identicamente zero. Então essa equação ela é completamente transparente à parte antissimétrica. A parte antissimétrica, estando aqui, ela bate aqui, dá zero. Então não tem nenhuma informação sobre ela. O que sobra dessa equação é a parte simétrica mínima. Então eu estou dizendo que esse objeto aqui, como um tensor de rank 2, tem a sua parte simétrica contraída com isso aqui que é zero. Como essa variação aqui é completamente arbitrária, a informação que sai daqui, quer dizer, erroneamente, se poderia pensar que o coeficiente desse objeto, sendo isso aqui, e isso aqui sendo arbitrário, isso aqui seria zero. Mas essa informação é forte demais, porque essa equação é uma equação tensorial. E esse objeto aqui está contraído como um tensor simétrico. Então,
a parte antissimétrica desse tensor rapa fora. Não existe para essa equação. Então eu perco todas as informações que eu poderia ter sobre a parte antissimétrica. Essa equação aqui me filtra aqui só a parte simétrica. Então é isso que vai ser. Eu tiro essa informação. Então eu tenho 3 informações aí do teorema de Nader na forma local. Você vai poder colocar, né? Então, qual é a primeira informação? A primeira informação, ela já aparece o alfa sendo global. Se o alfa é constante, independe de x, xi, essa equação já é a equação global. Então, isso é a corrente que é conservada no caso global. Essa corrente aqui, vamos colocar assim, é a corrente J' de matéria, cuja conservação eu já tinha estudado, quer dizer, ela já era garantida pela simetria global. A simetria na forma global já caracteriza a conservação dessa corrente. Então, essa é uma informação importante, mas é uma informação que está me retornando algo que eu já sabia, que era a informação do caso global. Você está me perguntando qual dessas 3 equações é a mais importante? Bom, provavelmente essas 2 são mais importantes já do que essa, porque essas 2 elas estão acessando diretamente o caso global, local, coisa que essa não faz. Então essas 2 informações já são novas. Agora vamos observar essa equação aqui. Essa equação... Se fosse no databook lá, eu vi que a carga elétrica é conservada. Isso. A carga elétrica. Então aquela primeira é a equação. Ela já te diz alguma coisa baseada na conservação da carga elétrica. Aqui você vai estar tendo a carga elétrica da matéria conservada. Você está dizendo que você ganhou uma lei de conservação já a partir daí. Que é a lei de conservação global. Já tinha, você já sabia disso. Não precisava ir para o caso local para saber disso. Agora, no caso local, você tem as informações começam a ficar importantes. Por quê? Porque você, para poder ter a simetria local, quando você tem a simetria local, você introduz um campo novo extra à matéria. A matéria não sabe dele. Você introduz um campo novo que é para poder fazer a propagação da interação, o campo de gauge. Então, essa equação aqui, ela já começa a me relacionar a corrente conservada global, essa corrente aqui é exatamente a corrente que está aqui em cima. A parte desse fator I, né? Isso aqui é uma coisa, esse I justamente faz desse objeto ser real. Então, isso aqui ó, já é o meu J' de matéria. Global. Agora, desse lado aqui, ó, eu tenho uma informação, equação de Euler-Lagrange. Isso aqui está me dizendo alguma coisa sobre essa aqui, equação de Euler-Lagrange. No fundo, pelas equações de Euler-Lagrange, quem é isso aqui? dI de dl de dmi a mi. Pelas equações de Euler-Lagrange, isso aqui é justamente dl de mi. Pelas equações de Euler-Lagrange. Então, essa segunda equação é importante no sentido que ela já está me dando uma informação que do lagrangiano, quem se acopla com a corrente de um campo de gauge é a corrente global. Quer dizer, ela está me dizendo o seguinte, esse lagrangiano deve ter um pedaço que vai ser isso, a mi, J mi, global de matéria. Se eu derivar o meu lagrangiano em relação a mi, eu ganho isso aqui. Essa equação está me dizendo. Ela já me ensina, então, ela já me prescreve como esse campo que eu introduzi, que é o chamado campo de gauge, para fazer a simetria local prevalecer, esse campo, ele se acopla com a corrente conservada, que já era conservada no caso global, desse modo aqui. Então, já me instrui qual é o acoplamento do campo novo com a conservação que havia já no caso global. Quer dizer, isso é uma instrução importante. Eu já sei, não é? Essa aí não saiu. Eu não botei esse acoplamento porque eu quis. A simetria de gauge está dizendo, ó, para você ter simetria de gauge, eu, corrente conservada global, preciso me acoplar com um campo novo até uma forma. É uma informação importante. Isso quer dizer o quê? Porque você gera uma equação. É uma equação do movimento, não é uma equação qualquer. Então você, sem mexer em lagrangiano, sem mexer em nada. Essa equação aqui, de uma certa maneira. Paralelo ao princípio variacional. Isso. Aqui nós não temos um lagrangiano. Nós estamos fazendo tudo só com base na simetria. Não tem nenhuma informação completamente independente de fórmula, de que tipo de lagrangiano é.
mas a gente já vai ver que a simetria é tão forte que a simetria vai me dizer que isso aqui é uma equação que eu vou ver. Não é só uma equação para manter a simetria. Vamos ver. Vamos olhar a última equação. Oi? Isso, claro. Uma informação que o Léo colocou. Eu estou imaginando que, quando eu introduzi esse campo, eu não introduzi ele no lagrangiano com derivada em segundo. Estou partindo do pressuposto assim, de que, desse preconceito, o meu lagrangiano depende apenas de derivadas primeiras do campo. Então, nós não estamos cogitando a possibilidade de ter uma derivada, uma teoria com derivadas superiores. Se nós tivermos uma teoria com derivadas superiores, essa discussão tem que ser reformulada, tem que ser refeita. Mas eu estou pegando o caso mínimo de uma teoria de campos usual, que é a densidade lagrangiana depender dos campos e das derivadas dos campos. Agora, como o Léo falou, se esse lagrangiano dependesse de derivadas segundas do campo, tudo isso aqui teria que ser refeito à luz de uma nova equação de Euler-Lagrange. Eu teria que ter dl dφ delta φ mais dl dμ delta dμ mais dl dμi φ delta dμi dμ. Eu teria que introduzir derivadas segundas o tempo todo, coisa que eu não fiz aqui, certo? Essa informação é importante. Quem quiser fazer essa tarefa, eu acho que é uma tarefa legal de exercício. Não é nada de original, mas eu acho que é uma instrutiva. Ela mostra para vocês, vamos dizer assim, meio um pouco o purão da simetria. Vocês começam a ver como é que a simetria vai se articulando. Então eu deixo até como tarefa. A tarefa seria reexaminar o teorema de Meder na forma local, numa teoria, numa descrição com derivadas superiores. Então fica essa tarefa aí atrás. Alexandre, está achando o curso muito difícil? Até meu nome tem um monitor ali, o Léo aí te ajuda, o Marcelo aí te ajuda. Não, eu vou fazer a pergunta, não sei se você está nocauteado. Teve aula de todas as matérias hoje, foi? Teve aula de todas as matérias hoje, mas desafio, é pesado. Não, só briga, mas faz essa tarefa, qualquer dúvida lá. Tem toda essa galera aí para te ajudar. Então, a tarefinha aí seria reavaliar teorema de Meder local vocês já entenderam que esse curso aqui não é um curso sério, no sentido de que não é um curso para apresentação. Eu estou deixando filmar porque eu sou cara de pau. Esse curso aqui é um curso entre amigos. Amigos, sabe quando você é ruim para fazer música legal? O cara toca um troço, fazer, arranhar. Isso, é uma coisa tipo de exatamente, tipo uma jazz set. Improvisações estão valendo aqui a toda hora, então vocês podem improvisar. Então, esse aqui é um curso entre amigos para a gente criar uma situação, criar uma atmosfera, né? Reavaliar o teorema de Meder local, no caso de um modelo segundo as derivadas superiores, né? Não vou também botar tão superiores assim, comparar nas segundas derivadas dos campos. Quantitativamente, isso não vai ter nada de tão novo, assim, qualitativamente, aliás, né? Assim, conceitos já estão aí. A única coisa é só para vocês verem como é que eu vou ter mais relações de simetria que podem ser interessantes. Eu nunca fiz esse exercício, para confessar. Então, para mim, se alguém quiser fazer e discutir, vai ser legal, né? A gente vai ver alguns detalhes que podem parecer óbvios, mas que às vezes fazendo a gente vê que não são tão óbvios. Beleza, então, essa equação aqui já me deu uma informação. Ela me ensina como o campo de Gauss se acopla com a corrente que já era conservada globalmente. Essa equação surge, vamos dizer, correndo paralelamente. Oi, querida, boa tarde. O princípio variacional. Isso, o princípio variacional foi usado aqui, paralelamente ao princípio variacional. Quer dizer, quando a gente escreveu aquela expressão que foi variando em relação a todos os campos, uma certa hora a gente usou a equação de Euler-Lagrange para juntar os termos nas leis de conservação. Então, isso, paralelamente ao princípio de simetria, estão correndo as equações de Euler-Lagrange, por isso que o Léo observou, mas as equações de Euler-Lagrange que eu estou usando aqui são aquelas de primeira derivada apenas. Mas ela não é uma equação de Euler-Lagrange. Não é uma equação, isso aqui é equação de simetria. Isso aqui eu não fiz princípio de variação. A variação que eu estou fazendo ali não é uma variação arbitrária nos campos, é a variação de gauge, é a variação de simetria, então é uma variação muito particular. Eu não estou fazendo o princípio de variação no segundo caso, eu vou fazer uma variação arbitrária no campo
impor que a ação seja estacionária sobre variações arbitrárias do campo. Não, a variação é específica. Delta φ é uma fase, e alfa φ, e delta mi, dmi alfa. Então, quer dizer, isso aqui é uma variação específica de simetria. Estou estudando isso. Você está fazendo coisa estacionária. Isso. Então, isso é interessante, porque vamos ver, você mostra, vamos ver, que tem, eu estou fazendo uma comparação de esquerda na pergunta. Quando você colocou a diferença de Lorentz local, Certo. então você trouxe, está trazendo uma nova coisa. Quando você faz a simetria no vídeo local, você está trazendo essa equação. E essa equação está trazendo uma coisa a mais do que o princípio variacional. Então você sabe também que o princípio variacional encaixa a equação da simetria. No caso teu, a gente está mostrando, você está com a simetria local e com a turma das mil imagens. Entendeu? Então, aparecem duas coisas juntas. No caso, você está falando da simetria de Lorentz local, isso aqui seria a corrente de spin. Aí eu introduziria a conexão de spin. Aí eu teria aqui, ó, justamente essa equação está me ensinando como é que o campo de gauge se acopla com a corrente. No caso do grupo de Lorentz local, a corrente conservada, quando a gente pegou um lagrangiano global invariante sobre transformações de Lorentz, a gente tirou a representação, né, dessa corrente aqui. SI, né? SI, IK. Então a gente tinha essa corrente conservada. Essa corrente aqui é isso aqui. Que é aqui acoplada com o campo de gauge correspondente. O campo de gauge correspondente é o campo de IK. Então está saindo tudo paralelo. Agora, aqui que sai a informação importante. Eu acho que essa informação aqui é a mais importante porque ela está me dando uma prescrição muito clara. Ela está me dizendo que o lagrangiano não vai poder depender de combinação simétrica da derivada do campo. Esse meu lagrangiano aqui, isso aqui é dmi mais dmi. Então, o meu lagrangiano, ele só pode depender de dmi menos dmi. Ele não vai depender da parte simétrica disso aqui. A derivada em relação do lagrangiano em relação a essa combinação simétrica é zero. Então significa que o meu lagrangiano ele só pode depender dessa combinação antissimétrica, que é justamente o F'. É daqui que sai o F'. Então o próprio princípio, o próprio teorema de medida local, ele me diz que o meu lagrangiano deve depender dessa combinação, que é a combinação transversa. É o que a gente já sabe que dá, é o rotacional do campo, né? A parte transversa. Então esse campo, que é o campo de gauge, que é introduzido por conta da simetria local, ele não vai aparecer no lagrangiano sob a forma, por exemplo, de uma divergência. Ele vai aparecer sob a forma de um rotacional. E como o lagrangiano ele tem que ser termos quadráticos nas derivadas primeiras, então o meu lagrangiano necessariamente ele vai ter que ser F de ao quadrado. Ele tem que ser quadrado de dmi, independente de derivada primeira ao quadrado, que é a velocidade, é o x ponto, né? Então, o lagrangiano depende desse objeto ao quadrado. Mas esse objeto só pode comparecer nessa combinação. Então, o único jeito é que o meu lagrangiano seja f' ao quadrado. Então, essa equação, ela já diz para você que você necessariamente vai precisar, quer dizer, o termo que vai dar a dinâmica do campo que você introduziu para ter a simetria local, que é o campo de gauge, ele vai ter que ser necessariamente algo desse tipo, vai ter que ser o fluxo ao quadrado. É um termo quadrado, por exemplo, um termo que não vai te introduzir derivada superior, ele depende só de derivada primeira, mas ele depende de derivada primeira ao quadrado, que é justamente a parte simétrica. Então, isso é muito importante, porque isso aqui já te diz o seguinte, não importa o que vai acontecer, esse meu lagrangiano, ele vai ter f' ao quadrado, e aí daqui ele vai ter a parte de matéria, e aí essa parte de matéria que vai depender da derivada covariante, etc. Mas isso aqui eu posso mexer à vontade, mas aqui não tem. Então essa equação é muito importante, porque ela fixa para você como o campo de gauge, ela fixa a dinâmica do campo de gauge para você com base na simetria. E aí, claro, se isso aqui é um f' ao quadrado, automaticamente esse objeto aqui, que é dni de dl, isso estava aqui, dni aqui,
Era isso que estava aqui? Então, isso. Agora, se o meu lagrangiano é aquilo, então essa derivada aqui é f de mi. É f de mi. Então, esse termo aqui, necessariamente, ó, é dmi f de mi. Então, a equação de Gauss da eletrodinâmica, ela é uma equação de campo. Isso aqui que tem o status de uma equação de simetria, é uma condição para a simetria, ela ganha o status automaticamente de uma equação de campo. Então, ela está me dizendo que dmi de f de mi é um J. Então, a equação de Gauss, ela tem um status bem diferente. Então, é que vem do princípio variacional? É a que vem do princípio variacional, ela acaba sendo isso, ela já está aqui. Então, ela é redundante. Porque a própria simetria já me diz, cara, não importa, é isso aqui que tem que ser o lagrangiano da parte de gauge. Isso significa que se você não tiver simetria de gauge, você não tem a integral? Se você não tiver simetria de gauge, você não tem nem campo de gauge. Certo? Então, é por isso que a discussão da simetria é muito profunda. Quer dizer, se, mesmo que a gente não tivesse as equações de Maxwell previamente, a gente teria descoberto as equações de Maxwell se a gente se baseasse num argumento de simetria. Isso é importante, certo? Então, bom, agora eu que quero entender, eu expliquei o que você perguntou. Agora eu queria que você explicasse por que você perguntou, para eu entender e todos nós entendemos. Qual é a conexão que você está fazendo Não, disso? a conexão eu entender. Essa segunda questão aqui, certo? A primeira é local, global, a outra é local. Eu queria fazer uma comparação do local e global aqui, com o local e global lá na casa da conexão de spin, no caso Lorentz local. No caso local. Entendi. E para mim, o que é importante aqui, mais importante que a terceira, é a segunda, no sentido que você conseguiu ter uma outra equação. Você tem uma equação do movimento o Ministério da Física. Certo. Então você teve uma equação do movimento a partir da simetria. Repara que depois você trabalhou mostrou que ela é igual ao variacional. Então você encontrou uma outra equação. Então, a minha pergunta era se a gente trabalhar isso aqui, você teria também uma outra equação diferente dos princípios variacionais, que você tirou todas as equações variando o E e coisa. Isso. Foi variacional que você fez. Isso. E você não usou ainda, não fez assim explicitamente o teorema de Gödel de saída. Então a pergunta é que tipo de equação que você teria que ter e se esse tipo de equação coincidiria necessariamente com as coisas ou não. Sim. Então tá, entendi a tua pergunta. Então, se você faz você pega a simetria de Lorentz global, estuda ela, tira o tensor de spin, o tensor de momento angular total consertado, como a gente fez lá no início da aula. Só que lá a gente trabalhou um pouco porque a gente botou derivada superior, mas esquece que usa um trabalho normal, um lagrangiano normal, só com derivadas primeiras de campo. Aí você tira Lorentz global, normalmente, invariância global, aí você tira a conservação do tensor de momento angular total. Então, o spin, tirei para o momento angular total. A gente tinha visto isso, né? É a conservação nele. Muito bem. Aí agora, vamos fazer a simetria de Lorentz ficar local. Quando a gente faz a simetria de Lorentz ficar local, então aquele parâmetro, aquelas nossas transformações de campo, o ΔΦ, como é que é a avaliação de um campo qualquer, uma representação irredutível qualquer do grupo de Lorentz, quando tem transformação de Lorentz. Então é meio, parâmetros, vamos olhar, ômega capa lambda, geradores do grupo de Lorentz, sigma capa lambda, capa lambda. Isso aqui é a minha simetria global. Onde esse ômega capa lambda é global, não depende de x. Se agora a minha simetria fica local, o parâmetro passa a depender de x. Esses geradores aqui. E aí nós temos que introduzir um campo de gauge de novo. Vamos chamar aqui de alfa para não confundir. Parâmetro de gauge alfa, vamos de rotação de Lorentz, né? Rotação de Lorentz, parâmetros, né? Os bustes e as rotações são alfa capa lambda. Aí agora, devido ao fato dessa simetria ficar local, nós já sabemos, nós temos que introduzir um campo de gauge que se acopla com esses geradores. Então tem que ter aqui o sigma capa lambda para poder se acoplar com o sigma capa lambda. Né? Nós introduzimos esse campo de gauge agora. Então, agora a simetria é local e eu tenho um campo de gauge local. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui.
Aí a gente reobtém conservação, lá no momento angular total, obtemos aqui a equação de campo e obtemos aqui também uma informação sobre como isso aqui deve variar. Só que aqui tem uma diferença. A gravitação, como a gente está falando, ela não é uma teoria de gauge usual. Então, se você observar bem aqui, o que a gente gerou aqui, a gente sabe, o meu lagrangiano vai depender disso aqui. Isso significa o quê? O meu lagrangiano tem que depender da curvatura, do R', porque isso aqui é dmi, ômega mi, menos dmi, ômega mi. Isso aqui é o meu R'. Só que a minha curvatura, o meu R' não aparece ao quadrado. Na teoria de gravitação, o R' não aparece ao quadrado. A gravitação não é uma teoria de Young-Mills no sentido estrito de que o field strength aparece ao quadrado. Ele aparece assim. É o R, né? É a Filbine, as Filbines, né? Contraídas aqui, mas e aqui a curvatura, é o field strength. Então ele é linear no field strength por causa disso. Por quê? Porque aí a simetria de Lorentz local, ela não é simplesmente uma simetria que você fez ficar local de um grupo qualquer, é o grupo que é justamente o grupo do espaço-tempo. Então, isso aí te liga. Você não consegue se desvincular das Filbines. Então, você precisa da Filbines. Então, você gera um lagrangiano invariante de gauge sem precisar elevar esse cara ao quadrado às custas da Filbine. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença aqui, a gravitação difere do Young-Mills tradicional. Por quê? Porque o grupo de gauge da gravitação é exatamente o grupo que atua no espaço-tempo. Não é um grupo separado, não é um SUN, um ST, um grupo que não tem nada a ver com o espaço-tempo. O grupo que está sendo gaugeado é o próprio grupo do espaço-tempo. Aí você, por isso, liga para a Filbine. Essa aqui é a diferença. Mas, assim, formalmente os passos são todos iguais. Só que eu acho que tudo que você coloca mais campos, certo? Você botar tudo, 4 campos, você vai ter 4 equações de Lagrange. Cada campo de equação de Lagrange, certo? E vai ter uma equação da simetria. Isso. Essa equação da simetria, ela tem uma voz própria, ela pode estar ligada, assim, mas ela é independente, é como se tivesse 5 equações. Isso é independente. E essa é a última equação aqui, você vai ter uma somatória. Certo? Então, essa última equação vai ter... Ela pode ser enfraquecida. Como? Na presença de mais campos, que você diz, ela pode ficar uma equação mais fraca. Porque aí você não está mostrando que é só a combinação cinética. Você pode ter alguma combinação de outros campos entrando. Ela não fixa tanto. Não precisava ter de cada um individualmente a medida, né? Isso. A soma toda... a soma toda que é simétrica. Toda teria simétrica. Então, com isso, você consegue ter, vamos dizer, essa limite. Consegue ter coisas simétricas. Uma linha. Se você introduzir campos a mais, você pode ter uma coisa Você permitiria, então, ter fótons... longitudinais. Se você depois quiser um dia fazer uma apresentação... Não, o professor Schau caiu Então você vai filmar o show do Vamos lá, pessoal. Então, só para a gente caminhar para o final. Pode falar. Eu acho que uma coisa importante é que a gente... Por que não tem fótons escalares? Porque o Marcos não teve a polarização lá que ele faz na PUC, ele só passava foto vectorial, ou por causa desse último argumento que você está mostrando. Esse último argumento, vocês entenderam ali, ele bota dmi menos dmi. Então ali só passa spin 1, não passa spin 0. Então no Marcos usual, como está assim, você não tem fóton escalar. Então você tem na natureza. Você não tem fóton fotino, entendeu? Será que não tem fóton spin 1 e fóton spin 0? Sei lá. Tem fóton de spin meio, né? Você perceber isso, dá um fóton de spin meio. Então por que não tem? E proibido. Isso é importante saber. Então, será que tem alguma teoria que se permita ter conservação de carga elétrica, ter invariância de Lorentz, essas coisas que a gente fala aí, e fótons escalares? Então, isso está naqueles, como é que está? 34, 35? Eletromagnetismo está 32.
A última vez falou foi 34, 35. Então nem sei, eu perdi a conta. Quanto eu te disse esse março ou em junho? Esse dia, por acaso, eu peguei a lista de março, eu tinha 32. Pode ser que tenha aumentado. Ah, não, você tem razão. Aumentou porque agora em junho, julho eu vi mais coisas, tá certo. Tem 34. 34 versões de elétron, tá certo. Pode ser mais um voto aí. Então acho que era isso que eu queria falar. Então tá. Bom, vou voltar aqui então. A questão que a gente agora. Eu não sei se vocês começaram. Ah, Léo queria fazer uma pergunta ou um comentário? É só resgatar o que eu fiz anteriormente. Quando a torção trouxe acoplamentos quânticos diferentes, você, por exemplo, poderia acessar a torção com uma quebra dinâmica de simetria. Isso, aí você pode usar. Como você agora. O que o Léo perguntou, que a gente no outro curso a gente estudou mecanismos de quebra de simetria, a gente estudou quebra dinâmica de simetria. E na quebra dinâmica de simetria a gente viu que o que era fundamental eram esses acoplamentos quânticos. Era ter o modelo de Gross-Neveu, o modelo de Thierry, né? Que eram modelos com acoplamentos quânticos, e a gente consegue tirar, então, tiraria uma ação efetiva e que o mínimo de energia é feito por um condensado fermiônico. Exatamente. Então, numa gravitação, você pode usar os acoplamentos. Inclusive, há approaches disso, de você, por exemplo, estudar quebra de supersimetria, na supersimetria local, como na aula da semana que vem, que é a supergravidade, aparecem esses acoplamentos quânticos. Então você pode aproveitar esses acoplamentos quânticos para estudar uma possibilidade de quebra dinâmica da supersimetria. Então esses acoplamentos quânticos são bons, eles são um bom assim, cenário para você estudar quebra dinâmica de simetria na gravitação. Aqui, por exemplo, o que poderia ter no jogo é uma quebra dinâmica da simetria de Lorentz. Quer dizer, esses condensados fermiônicos, eles podem carregar índices, né? Podem ter, carregar índices. Pode ter, por exemplo, de repente a quebra não é feita pelo psi barrado de si. Você pode ter um valor esperado, um vácuo diferente de zero para esse condensado. E aí, ó, esse cara aqui é um vetor. Então você está quebrando o teu ground state, o teu estado de vácuo, ele tem um vetor de fundo. Esse vetor quebra a isotropia espaço-temporal. Você poderia estar quebrando dinamicamente a simetria de Lorentz. Seguinte observação, então. Então, voltando agora para o nosso curso, que é o que nós estamos querendo estudar, a relação entre neutralidade e eletromagnetismo. E aí, a relação neutralidade, a gente vai buscar possibilidade de gerar magnetismo onde? No spin. Então, a gente tem os três números quânticos, né, que estão em jogo aí, são carga, massa e spin. Isso aqui a gente usa geralmente esses três objetos aqui para formar o momento de polo magnético. O momento de polo magnético, o magneton de Bohr, está em função dessas grandezas aí. Então, nós estamos estudando agora a possibilidade de gerar magnetismo em carga elétrica. Então, e aí a gente está perguntando, será que a gente pode gerar magnetismo também sem spin? Então a gente pensou, então o objeto que poderia ter essas duas características, ser neutro e não ter spin, é um escalar neutro, então é um escalar real. Então esse escalar real, neutro, a gente poderia então, simular para ele uma densidade de spin através de termos de derivada superior. Então isso aqui, claro, a partir da próxima aula a gente já vai começar a voltar à discussão do neutrino, vamos começar a voltar à discussão da estrutura do eletromagnetismo para objetos de spin meio carregados e neutros. Vamos fazer a particularidade do neutro. E aí vamos voltar depois para a gente estudar os casos bosônicos. Então, o que nós estamos entendendo é que, então, por que nós passamos para toda essa discussão de gravitação, etc. Porque a gente quer ver, pegar o tensor de spin. Então, para pegar o tensor, como a gente faz? Pegar o tensor de energia momento, né? Para pegar o tensor de energia momento de um certo sistema de campos, a gente acopla esse sistema de campos com a métrica. E aí, para pegar o tensor de spin, né, o tensor de momento lá, mas sobretudo o tensor de spin de um conjunto de campos, de um modelo de campos, a gente vai acoplar isso com a conexão de spin. A gente vai fazer esse acoplamento aqui, né, para poder ver se a gente lê, né, da mesma forma como a gente lê aqui, né, a partir da flutuação da métrica, né, do tensor, da linearização, a gente lê aqui o tensor de energia e momento, a gente vai ver o tensor de energia e momento aqui. Então, aqui na verdade, é o tensor de spin aqui. Que a gente está querendo justamente
ter uma informação sobre tensores de espinho de objetos, né, derivados superiores. E aí a gente vai pensar, a gravitação, ela se acopla ao espinho. Mas a gravitação também se acopla com o fóton, porque o fóton tem uma interação gravitacional. Né? O fóton se curva, né, frente aos campos gravitacional, principalmente os raios, né, da radiação eletromagnética do campo gravitacional. Então, eu tenho uma interação do fóton, vamos dizer assim, com o gráviton. Pode ter interação com esse tipo, assim, interação com o gráviton, fóton, assim, vários tipos de possibilidade. Agora, ao mesmo tempo, o meu setor gravitacional interage, isso aqui de gravitação, isso aqui de fora. Meu setor gravitacional interage com o setor de matéria. Eu tenho aqui, por exemplo, meu setor de matéria. O acoplamento com fóton é trilhado. O acoplamento com fóton já é trilhado. Você pode olhar daqui. O acoplamento com fóton é trilhado. A trileta, você pega esse termo aqui, né? O que é? F mini, F capa lambda, G m capa, G m lambda, raiz de menos G. Então aqui você vê que o H, você já pode tirar o acoplamento, tanto o acoplamento linear com fóton, quanto o acoplamento quadrático, dois fótons, né? Os fótons tem que ficar sempre quadrático, né? Mas, por exemplo, eu posso ter esse acoplamento de dois fótons com um único gráfico, sai daqui. Os dois fótons estão sempre aqui, essa interação aqui, tá aqui. Eu vou ter sempre dois fótons. Agora aqui eu posso ter um H que sai daqui e aqui tudo, né? Eu posso ter um acoplamento aqui de dois fótons com um gráfico. Como eu posso ter um acoplamento também dos dois fótons, por exemplo, com os dois gráficos, né? Vai sair daqui, um H que sai daqui e um H que sai daqui. Depois pode sair, esses termos aqui podem ser ter ordens mais altas, aqui também pode ter um acoplamento cúbico também. Só que a constante de acoplamento que vai aparecendo aqui é o comprimento de Planck, que é muito pequeno. Então, quanto mais fóton, quanto mais gravitons estiverem acoplados ao fóton, maior vai ser a potência da constante de acoplamento. Isso diminui cada vez mais esse processo. Para enfraquecer, tá? E é por isso que não é normalizado. É por isso que não é normalizado. Agora aqui, por exemplo, eu posso ter interação da matéria escalar. Matéria escalar com gráfico. Está aqui. Nós tínhamos visto isso. Tenho aqui dois campos de matéria, pode sair um gráfico daqui, pode sair também dois gráficos. Eu tenho vértices da matéria com gráfico. Então, a matéria escalar se acopla com gráfico. Eu posso ter aqui matéria escalar, por exemplo, matéria escalar acoplado com gráfico. E o gráfico se acopla com fóton. Então, na verdade, eu posso ter uma interação indireta. Né? Eu posso gerar uma interação eletromagnética da matéria escalar neutra com fóton. Indiretamente assim. Então, eu posso até pensar assim também. Eu pensar, será que eu poderia gerar um momento magnético, algo desse tipo? Tem um fóton aqui. E tem aqui, vamos botar aqui, eu tenho graviton. Eu poderia ter fóton, dois fótons aqui, né? Vamos ver se eu posso pegar um fóton, pode ser, e aí aqui fazer algo desse tipo, e aqui matéria. Então, será que eu poderia criar uma interação desse tipo? Matéria, fóton. Isso aqui estaria me dando uma ideia de magnetismo, mediado por exemplo, pelo setor de gravitação aqui dentro. Então, um pouco essa ideia que a gente está desenvolvendo, que a gente quer desenvolver, é que a interação eletromagnética de objetos neutros pode ser advinda também da interação desses objetos neutros com o setor de gravitação. Agora, claro, quanto isso é pequeno, quanto esse magnetismo é menor do que o magneton de Bohr, é uma coisa que a gente vai ter que entender, né? Porque o magneton de Bohr já é pequeno, como a gente viu no curso anterior, por exemplo, o magnetismo dos neutrinos é bem menor do que o magneton de Bohr. Aí a pergunta é, mas o neutrino pelo menos tem spin, não tem carga, mas tem spin.
Agora a pergunta, se eu pego um objeto que não tem carga, nem tem spin, o quanto ele pode ter magnetismo às custas, né, da interação gravitacional, pode ser muito pequeno. Pode. Tem que saber, agora depende de como a gente vai ver a gravitação também. A gente sabe hoje em dia que a gente tem vários cenários que não estão ainda esclarecidos para a gravitação. Cenário, por exemplo, de dimensões extras, né, large extra dimensions, cenário de ADS. Então, nada impede que também o magnetismo adquirido pela interação gravitacional num cenário como esse possa ser um magnetismo mais robusto do que simplesmente o magnetismo gerado por correções radiativas, por processos meramente virtuais, num cenário de gravitação einsteiniana. Quando a gente fala de gravitação, muitas vezes a gente tem em mente a gravitação de Einstein, mas a gente tem que entender que hoje tem muitos cenários diferentes para a gravitação. Gravitação de parábola de X, gravitação com derivadas superiores, a própria gravitação extraída da teoria de cordas, gravitação com torção dinâmica. Então, a gente tem que começar a abrir os olhos para essas possibilidades, porque, como o Dória falou, a partir do ano que vem, a gente vai ser rodando, pelo menos no ano que vem, com 13 TeVs, não vai chegar a 14, não vai chegar a 13. E daí agora a gente vai ter experimento em cima de experimento. Mas todas essas discussões, todas essas observações que a gente tem com esses telescópios espaciais aí, Hubble, WMAP, esses telescópios Planck, né? Tudo isso tem dado informação muito interessante sobre processos altamente energéticos no eletromagnetismo, fótons em alta interação, né? Explosão de raios gama, explosão de gamma ray bursts e X-ray bursts. Tudo isso aí está começando a me mostrar que a gente começa a ver a possibilidade de um eletromagnetismo neutro cada vez mais próximo de nós. E não um eletromagnetismo muito fraco, muito sutil, como é o caso do eletromagnetismo dos neutrinos. Pode ser um eletromagnetismo agigantado até pela presença do background gravitacional. A gente tem estruturas gravitacionais aqui com magnéticos muito intensos, né? 10 a 12, 10 a 13 Tesla. E isso aí, ele vai poder assim, acelerar não, vai poder assim, realçar, né, o magnetismo desses objetos, que podem ter pouco magnetismo. Mas a interação com o campo magnético intenso, ela acentua, né, a intensidade do magnetismo. Então, o passo que eu tinha deixado, eu não sei se alguém chegou a trabalhar, é chegar à equação da torção em presença daquele campo com derivada superior. Alguém chegou a rabiscar um pouquinho? Que é o seguinte, a gente vai colocar essa questão aqui. A gente tinha pensado, assim, por enquanto, ser